sobre a alta no consumo de energia com a onda de calor. Nós vamos conversar agora ao vivo com Luiz Carlos Sciochi, que é diretor-geral do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN 360 e eu vou começar com uma pergunta muito simples que eu acho que está na cabeça de todo mundo. Com essa onda de calor, o país corre um risco de apagão? Olá, boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de cara também já respondo. Não temos esse risco de um apagão por conta da onda de calor, né? Nosso sistema elétrico brasileiro, e como eu sempre digo, ele é bastante robusto, tem muitas alternativas, temos uma matriz elétrica fabulosa com todos os tipos de energia, só que nessa semana, com essa onda de calor atípica, muito intensa, como você mesmo disse, os nossos consumidores, quem tem a oportunidade, liga o seu ar-condicionado, seu ventilador, utiliza mais um refrigerador, essa coisa toda. Isso fez com que a ponta, ou seja, a demanda de energia em alguns horários, batesse os recordes históricos, nunca tivemos um consumo dessa natureza e, portanto, foi necessário acionar as termoelétricas que estavam lá prontas para entrar exatamente em situações como essa. Então, portanto, é uma situação onde as termoelétricas estão cumprindo o seu papel, elas existem exatamente para isso e estão cumprindo muito bem, atendendo toda a demanda de todo o território nacional. Doutor Sciochi, aí vem a segunda pergunta, que eu acho que já está ligada diretamente com essa. Ufa, não temos risco de apagão, mas a energia termoelétrica é mais cara. A conta de luz, então, vai subir? Olha, a termoelétrica é mais cara, isso é fato. A conta vai subir ou não, isso é um cálculo, é uma atribuição da agência reguladora, da ANEEL, mas eu diria para você o seguinte: se subir vai ser muito pouco, pois nós estamos usando essas termoelétricas em curto espaço de tempo, exatamente para atender esse pico de demanda que estão acontecendo essa semana, mais ou menos por volta das 2h30, 2h40, e fazendo com que essas termoelétricas sejam acionadas um pouco antes, um pouco depois, baseado nas nossas previsões. Então, eu creio que se houver algum efeito na conta, vai ser muito pouco. Mas por que esse valor acaba diluído ao longo do tempo? Porque essa energia precisa ser paga de alguma forma, né? Precisa ser paga, será paga, mas é que essa energia, essa ponta coberta pelas termoelétricas, ela é utilizada somente durante um pouco tempo, um curto período de tempo. Ela não fica ligada definitivamente. Então, por exemplo, ela é acionada durante uma hora, você, obviamente, essa energia que está sendo entregue, essa potência que está sendo entregue por essas empresas será remunerada, mas é só por aquela hora. As outras 23 horas ela não está sendo utilizada. Doutor Sciochi, o senhor disse que nós temos energia disponível, acionamos as termoelétricas, estamos importando energia da Argentina, mas e a resiliência do sistema? Porque recentemente tivemos um apagão por conta ali de problemas técnicos com a energia que vinha ali do Nordeste, da energia eólica, como se tivesse desligado um disjuntor. A gente não pode ter, com excesso de demanda, um problema técnico que desligue um disjuntor, provoque uma falha? Um sistema complexo, e o nosso sistema elétrico brasileiro é um sistema muito complexo, todos esses sistemas estão sujeitos às falhas, mas vamos qualificar. Aquela falha ocorrida no dia 15, né, de agosto, ela está plenamente explicada. Fizemos um relatório de avaliação daquela perturbação, discutido amplamente com todas as empresas, com todos os envolvidos. Então, aquele problema está equacionado, está sendo solucionado. Recentemente tivemos problemas com a distribuição, e aí sim eu acho que a gente está falando do mesmo efeito, que é um efeito climático. Nós estamos vivendo, e isso a gente não pode mais negar, um efeito de mudanças climáticas, um efeito de eventos bastante intensos, bastante severos, que causam ou um calor intenso como esse que nós estamos vivendo, ou chuvas e ventos intensos no sul do país, seca na região norte, região de rios imensos que estão secos,
isso sim é um evento. Para isso, o nosso sistema ele tem uma resiliência bastante grande. Te garantir que ele é 100% à prova de falhas, isso nenhum operador, nenhum sistema grande e complexo como é o nosso pode afirmar. Mas eu garanto que o sistema é bastante resistente a esse tipo de evento que estamos vivendo. Doutor Clarice Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, doutor. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Doutor, eu queria uma avaliação do senhor a respeito da discussão sobre a necessidade de uma revisão de contratos de concessão. O senhor fala que o sistema é muito robusto e a gente, de fato, sabe que existe aí uma capacidade de absorção, de funcionamento, inclusive de lidar com crises muito intensa nesse sistema e muito funcional. Mas a gente escuta com muita frequência que os contratos de concessão às vezes deixam brecha para eventuais abusos por parte dos prestadores de serviço. Como que o senhor enxerga essa discussão e se o senhor acredita que haveria formas de promover uma fiscalização mais eficiente ou se o problema está nos contratos em si? Olá, boa tarde, Clarice. O setor elétrico brasileiro tem uma tradição e que eu acho que a gente deve preservar com muita intensidade. É o respeito aos contratos. Toda a história do nosso setor elétrico diz exatamente isso. Nós respeitamos contratos. Isso é muito importante para a atração de investimentos, para a garantia da boa prestação de serviço e assim por diante. Eventualmente, quando você tem um contrato bem feito, bem redigido, bem controlado, os agentes, as entidades, elas têm as condições necessárias para exercer a fiscalização, para corrigir os rumos, para corrigir as rotas. Se, em algum caso, algum desses contratos não tiver com essas características, é óbvio que merece uma revisão de comum acordo entre as partes. Eu atuo no setor elétrico já há mais de 20 anos. Eu posso dizer para você que essa questão do respeito aos contratos é um ativo muito importante para o setor elétrico. A gente tem que preservar, mas eventualmente, se a agência reguladora, se o poder concedente, que é o Ministério de Minas e Energia, ou mesmo nós no ANS, quando identificamos algum problema de cumprimento de procedimentos de rede, nós temos a obrigação de chamar o agente, chamar a empresa responsável por aquele empreendimento para fazer os ajustes necessários. Se isso é uma questão contratual ou não, aí realmente o ONS não é ouvido, porque isso é uma questão do poder concedente da agência reguladora. Então, portanto, eu não teria opinião, não sou chamado para esse tipo de discussão. Mas eu acredito que todos os agentes têm um mútuo interesse de conversar a respeito dos ajustes necessários que sejam factíveis de serem colocados em prática. Doutor Cioc, eu tenho aqui uma última pergunta, que eu sei que seu tempo tá curtinho. Com esse calorão todo e falta de chuva, seca, os reservatórios das hidrelétricas vão baixando. Como é que está o nível desses reservatórios e como é que está para o ONS gerir isso? Você falou, com essa seca, né, nós estamos no finzinho do período seco. Os reservatórios, eles existem exatamente para isso, para aguentar essa travessia do período seco. Estamos aqui já no final, nas 2 últimas semanas do mês de novembro, né? O período úmido ele já deve começar a apresentar o início das suas manifestações, e aí, com as chuvas, que a gente não sabe se serão intensas ou não, isso é uma questão de previsão muito, muito complexa, muito difícil, mas elas virão, elas chegam. Chegando essas chuvas, essas águas, principalmente na região norte, nós temos certeza que as grandes usinas que estão ali na região norte, darão conta desse atendimento. Os reservatórios baixam efetivamente nessa época, mas nós estamos chegando agora ao final da estação seca com os melhores níveis em toda a história da gestão desses reservatórios. Principalmente depois de 2004, nós estamos numa situação bastante boa. Por exemplo, a região sudeste, que é até conhecida como a grande caixa d'água do país, né? Ou seja, os grandes reservatórios estão na região sudeste, estamos em mais de 65%, quase 68% desse reservatório, que é um número muito bom. Chegamos a atingir ao final do ano, em alguns outros anos passados, reservatórios abaixo de 20%.
Então, do ponto de vista energético, do ponto de vista de energia armazenada nos nossos reservatórios, estamos numa situação bastante confortável. A dúvida que sempre paira é quão intensa será essa estação chuvosa. Se ela for muito abaixo da média, enfim, quando chegar o comecinho do ano, nós temos que rever, temos que avaliar o quanto de água entrou nesses reservatórios para fazer a projeção da operação para o restante do ano de 2024. Perfeito. Nós conversamos com o Dr. Luiz Carlos Iocchi, diretor-geral do ONS. Doutor, agradeço muito a sua presença aqui e todos esses esclarecimentos no CNN 360. Eu agradeço, em nome do ONS, agradeço essa maravilhosa oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor.